Nós tivemos uma série abençoada, Vida Plena, foi espetacular, Deus moveu muito. E hoje nós vamos começar uma nova série. Nossa igreja, para quem não sabe, ela trabalha com série de mensagens. E a série de mensagens que nós vamos começar agora é a mesma do ano, né? É a série Coragem. Série Coragem. E nós vamos aprender como nós devemos se portar e como nós vamos adquirir essa coragem vinda de Deus. E hoje de manhã, durante a celebração, durante o louvor, eu lembrei de momentos da minha infância. Não estava no script aqui, não ia falar, mas Deus sempre acaba acrescentando mais coisas, né? E hoje de manhã eu lembrei de algo. Eu, quando criança, eu não sei vocês, mas eu gostava muito de assistir Rambo. Quem que assistia Rambo aí quando era criança? Eu assisto até hoje, né? Imagina. São poucos, né, Diogo, da nossa idade que ainda conhece o Rambo, né? A maioria da turma aí não conhece mais. Mas Rambo para mim era um herói, era um cara de coragem. E se fosse me perguntar na minha infância, quem que é um cara corajoso que tu se espelha, eu ia dizer, cara, é o Rambo. O cara é top demais, né? E depois, logo mais, veio o Hulk, né? O Hulk também era um cara top. A gente olhava, assistia os vídeos. Cara, lá em casa era cada quebra-pau, porque eu e mais 2 irmãos homens. Nós assistia Rambo, nós saía se quebrando dentro de casa. Nós parecia que a gente estava no filme. Cara, minha mãe era top também. Ela fazia as faixinhas do Rambo para nós colocar na testa. Então pensa o auê que dava lá em casa. E nós era valente naquela época. Depois veio o Hulk, né? O Hulk top demais. O Hulk também é um cara corajoso. O que ele fazia? Qual que era a expressão dele? O cara era forte. Ele trabalhava assim, ele assustava as pessoas dessa maneira. E Deus falou comigo hoje de manhã. Nem Rambo, nem Hulk é o cara de coragem. Nem Rambo, nem Hulk é o cara que tu deve lembrar como corajoso. Quem tu deve lembrar não é a pessoa que fazia assim. Jesus Cristo é a pessoa que a gente deve lembrar como homem de coragem. O cara veio para a terra. Ele foi enviado por Deus e ele morreu por nós. Ele passou por tudo isso. Ele foi um homem de coragem e hoje a gente entende que é um espelho para nós. A coragem e tudo que ele fez. Amoroso, bondoso. Cara, nós cantamos aqui, adoramos ele o culto inteiro. A gente sabe tudo que Jesus fez por nós. Então, ele é o nosso exemplo de coragem. E é sobre isso que a gente aprende sempre na Bíblia. Eu quero começar lendo, pessoal, uma mensagem que está escrita em Salmo 84, do 1 ao 12. Vamos falar sobre Davi nesse momento. E Davi, a cada momento, ele tinha um coração pendente de adoração. Ele queria estar com Cristo a todo momento. Com Deus, ele queria estar com Deus, ele queria sempre contemplar Deus. E ele amava estar na presença do Senhor. E naquela época era no templo. Vamos ler essa passagem, Salmo 84, do 1 ao 12. Quem quiser acompanhar no telão, ou no celular, ou na Bíblia. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo, ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que em ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão a Deus, o Deus dos deuses, em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso.
Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolhesses. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Senhor do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. E baseado nesse texto, a mensagem de hoje é coragem para pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Nós devemos ter essa coragem. Na guia já tem esse texto. O nosso texto base de hoje nós vamos trabalhar é Salmo 84:10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Então, o primeiro exemplo que Davi nos deixa ali é essa presença, essa vontade de estar na presença de Deus. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje no primeiro ponto. Glória a Deus! Pode deixar a Rebeca aí, amor. Pode deixar. Ela viu o pai dando glória a Deus antes, agora é a vez dela, né? Aleluia. Amém. Então, o primeiro ponto, comprometa-se com Deus. Tenha prazer em pertencer a Deus e se envolva com Ele. E daí em Salmo 84:12, ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Como são felizes aqueles que confiam em Ti. E aqui nós vamos aprender de que forma o que a gente pode fazer para ser feliz em Deus, estar com Deus e sentir a presença de Deus. Qual que é o primeiro passo? O que Paulo nos ensinou lá em Romanos? A gente deve se entregar a Cristo. E depois da vinda de Cristo a gente viu que Ele deixou o Espírito Santo Consolador, que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje cada um de você, tu é templo do Espírito Santo. Se tu aceitar Jesus e entender e respeitar a lei, respeitar o que está escrito na Bíblia, tu vai se tornar a casa de Deus. Somos todos a casa de Deus. Quando a gente se une dessa maneira, nós nos tornamos uma igreja linda e abençoada. E temos um cabeça, que o nosso cabeça é esse cara de coragem que eu falei, que é Jesus Cristo. Mas cada um pode ser esse templo, e daí Paulo mandou uma carta a Romanos falando que nós devemos nos entregar a Cristo. Nós devemos aceitar que Jesus Cristo veio para nos salvar. Esse é o primeiro passo para a gente começar a entender e ter essa felicidade que Davi nos falava ali, para ser feliz em Deus. O primeiro passo é esse. No final da celebração nós vamos fazer essa oração para quem não fez ainda. Mas nós devemos deixar Deus habitar em nós. Isso é muito importante. Devemos confiar plenamente em Deus e na sua palavra. Eu já tive conversas com pessoas que não acreditavam na Bíblia. E daí quando tu ia rebater, a pessoa não acreditava na Bíblia. No fim eu estava quase que perdendo tempo naquele momento. Porque para mim é um guia. A Bíblia, para mim, é um manual que a gente fala, né? A gente se baseia tudo na Bíblia. Então eu vou seguir esse livro. Eu vou seguir essa palavra de Deus, eu creio nela. Eu creio que é a palavra de Deus para nossas vidas. Então o primeiro passo é a gente se basear nela. Então, se tu vai conversar com alguém que de repente não concorda contigo, conversa outros assuntos. Ora por ela. Mas vai chegar o momento de tu tentar convencer ela para trazer para o reino. Mas não fecha muita conversa. Nós devemos orar por essa pessoa. Devemos trazer ela para o reino, apresentar ela para Deus primeiramente. É assim que a gente aprendeu várias vezes aqui na nossa igreja. Tem pessoas que tu não tem acesso, tem pessoas que não aceitam Cristo, que não aceita nem que tu fale com ela. Mas uma coisa ela não pode negar. É a oração que tu faz por ela. Isso daí essa pessoa nunca pode negar. Começa orando por essa pessoa. Mas voltando aqui, devemos nós nos entregar a Cristo. Devemos ser esse templo do Espírito Santo. Deixar Deus fazer morada em nossa vida. Devemos ser esse templo. Deus habita em nós. Somos membros de um corpo chamado igreja. E vocês vão ver a importância de estarmos aqui
e a coragem que nós precisamos ter para fazer isso. A pessoa, para aceitar Jesus, ela tem que ser corajosa, porque ela vai entender e vai deixar muitas coisas de lado. Ela vai deixar muitas coisas. Para valer a pena e para se tornar morada de Deus, a pessoa vai ter que deixar de fazer muitas coisas que faz. E aí começa a dificuldade, aí começa a coragem, aí começa algo que tu vai ter que deixar de lado. Todos nós temos. Eu tinha, todos nós temos. Então, outro ponto impossível é amar a Deus e não amar a sua igreja. Eu não vou convidar ninguém lá para casa para comer um churrasco comigo que não gosta da minha esposa. Que comunhão que eu vou ter com essa pessoa? E assim é com a igreja de Cristo. É a noiva. Devemos orar, devemos buscar em casa. É muito importante nós fazermos isso. Mas tu está muito enganado achando que ali tu vai se alimentar da mesma maneira que tu se alimenta na igreja. Eu duvido que alguém consiga fazer isso. É muito blá blá blá, eu duvido. Eu oro em casa, eu busco em casa sozinho, tá bom. Não tá bom não. Negativo que tá bom. Porque tu precisa alguém do teu lado te queimando, alguém do teu lado falando contigo. Precisa alguém do teu lado te incentivando, lendo e estudando contigo. Tu precisa dessas pessoas chatas do teu lado. Que é o que eu achava há muitos anos atrás. Mas a gente precisa ser alimentado por pessoas. Só de internet ninguém vive. Tem muita coisa boa. Mas a gente vive num mundinho que não é ali. A hora que tu morrer, aquele cara não vai vir fazer o teu velório. Já aprendemos isso. Tu vai sair correndo, teus familiares vão sair correndo para chamar alguém da igreja local para fazer o teu enterro. Porque o cara lá do Facebook, ou da internet, do YouTube, ele não te conhece. Então nós devemos buscar, devemos aprender e devemos ser esse templo do Espírito Santo. Devemos honrar a nossa casa. Ponto 2, comprometa-se com a igreja. Tenha prazer em pertencer à igreja e se envolver com ela. Se envolva com ela. Em Salmo 84:1 está escrito: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Não sei se vocês viram na entrada da nossa igreja, tem um lugar lindo ali, a central do visitante. Temos uma linha de tempo. Vocês já, não sei se todos já conhecem, mas eu gostaria de convidar vocês, antes de ir embora, por favor, vão até a central do visitante. Olhem tudo que aconteceu até aqui. A nossa igreja não começou aqui. A nossa igreja não começou nesse lugar lindo e maravilhoso. A nossa igreja começou no porão de uma casa. Começou no sonho do nosso pastor. E depois foi para o porão da casa. Depois foi para um galpão, quase no interior. E depois veio para o centro, ali no centro, um lugar bacana também. Cada vitória foi conquistada. Cada conquista foi celebrada. Muito celebrada. Eu tive a honra de poder conhecer a igreja e ser discipulado pelo nosso pastor no porão da casa dele. Eu conheci aquele lugar. Muito legal. Mas desde o início o pastor sabia que não ia terminar ali, que era só o começo. Então eu gostaria de convidar vocês, passa até a central do visitante, veja todo o caminho que a gente traçou para chegar até aqui como igreja e se inclua nessa parte, porque daqui 5 anos nós vamos ter que aumentar a parede, cada ano a gente vai acrescentar mais coisas. E ainda assim a gente fala que é recém o início. É recém o começo de grandes coisas que Deus vai fazer. Panambi não tem noção do que vai acontecer aqui e nem o que está acontecendo aqui nessa igreja. É legal a gente sair para fora, eu mesmo já fui para fora, para outros lugares. A gente vai passear nas férias, a gente procura uma igreja para ir para visitar. É legal, faça isso. Faça isso. Eu lembro que logo no início da nossa caminhada junto com o pastor, nós tivemos o privilégio de fazer uma viagem a São Paulo. Conhecemos uma igreja lá em São Paulo. Uma igreja espetacular. A estrutura é fantástica, auditório para 5.000 pessoas. Tinha quadra de tênis, quadra de futebol, tinha um galpão só para as crianças de brincadeira, tinha um lugar só de oração. Aquela igreja ficava no monte da cidade. Da igreja tu via toda a cidade.
E eu tenho certeza que a gente já foi visitar aquele lugar porque Deus já estava preparando o nosso pastor, porque vai acontecer. Está acontecendo. A nossa igreja, como eu falei para vocês, não começou aqui, ela vai crescer muito mais e você vai fazer parte dessa história. Quando o nosso pastor fala que nesse lugar aqui vai ser somente o espaço das crianças, eu creio. Eu acredito. Porque quando nós estávamos orando por 60 pessoas e ele falava o que ia acontecer e aconteceu, eu acreditava. Então hoje, quando eu vejo esse lugar aqui abençoado e maravilhoso, e para a honra de Deus, top demais, eu vejo já nossas criancinhas aqui correndo e brincando, porque nós não temos um lugar maior para nós frequentar. Então Deus vai abençoar e Deus vai fazer essa igreja crescer cada vez mais. No início da caminhada, nós devemos nos se esforçar para priorizar o reino. Às vezes é difícil a gente dar prioridade ao reino, né? Graças a Deus, para mim não foi tão difícil, e nem para minha esposa. Mas isso é devido à situação que a gente estava. Eu creio que seja isso, ou que Deus quis que fosse dessa maneira. Porque eu não tinha outra opção. Se eu tivesse afastado da igreja, se eu continuasse afastado da igreja que nem eu estava, eu certamente hoje eu não estaria aqui. Eu não teria 3 filhas. Eu não seria casado com a minha esposa ainda. Isso eu falo com uma certeza absoluta. Então o que Deus fez na minha vida, a restauração do meu casamento, as minhas filhas, a minha esposa não podia ter filho, e nós temos 3. Então tudo que aconteceu na minha vida não foi porque eu sou especial. Tudo que aconteceu na minha vida pode acontecer contigo, porque todos nós somos. E Deus quer transformar a vida de cada um de vocês. É só acreditar, viver, se comprometer, seguir esses passos. Então, para a glória de Deus, eu nunca tive que me esforçar para vir na igreja, porque quando eu tinha uma oportunidade, eu ia. Tinha pequeno grupo, eu ia. Tinha oração, eu ia. Tinha que puxar a brita, eu ia. Eu queria estar junto com os irmãos. Só que muitas pessoas no início da caminhada têm essa dificuldade, porque a gente vem de uma vida cheia de rotina. Na segunda a gente tem janta com os amigos, na terça tem futebol, na quarta tem videogame, na quinta tem que jantar não sei aonde, na sexta é com a avó ou com a mãe. E daí passou a semana inteira e tu não teve tempo para vir um dia na igreja. Tu tem uma vida super ocupada, beleza, tudo bem? Mas isso é uma coisa que tem que mudar. A pessoa que quer ser templo do Espírito Santo, ela vai ter que se dedicar sim ao convívio com os irmãos, vai ter que se dedicar sim a estar na igreja. Vai ter que renunciar a algumas coisas. Não estou dizendo que tu tem que abandonar tua família, é negativo. Tu tem que trazer ela para cá. Tu tem que andar junto com as pessoas. Tu tem que estar com as pessoas. E Deus vai transformar a tua vida. Deus vai fazer com que tu cresça cada vez mais. Então, para mim, graças a Deus, nunca foi um fardo. Eu sempre vim com alegria, eu precisava da mudança rápida na minha vida. E nós já aprendemos aqui. E quanto mais pressa tu tem para ser abençoado, mais tu tem que correr atrás do que tu quer. Como eu, querendo uma vida, uma família transformada, rapidamente, ia agir de forma lenta. Eu não tinha mais esse tempo. Eu não tinha o que fazer. E Deus foi bondoso comigo. Quando entrei na Igreja Viva, era no galpão. Quando entrei na primeira celebração, Deus encheu meu coração. Porque eu já era batizado e estava afastado da igreja. A minha esposa foi a primeira vez que entrou na igreja, naquela época, ela nunca era crente, ela ia visitava algumas igrejas. Mas quando nós entramos naquele galpão, e eu olhei para o nosso pastor, e eu olhei para cada um que estava lá dentro, com o amor de fazer igreja, com vontade de fazer igreja, com vontade de ajudar pessoas, de transformar vidas. As pessoas com vontade de estar lá. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. De querer estar numa igreja. Eu, quando criança, eu ia porque meu pai me levava. Eu não ia porque eu queria. Não queria. Era mais divertido não ir. E desde aquela época eu aprendi a estar na igreja. Eu aprendi a gostar da igreja. Eu aprendi a frequentar. Eu aprendi tudo isso. E o dia que vocês não me verem aqui, vocês vão me ver com algum irmão. Porque também faz parte esse momento de comunhão. É tão bom tu receber visita, tu receber pessoas na tua casa. Esquece que a tua casa tem que estar limpa sempre e organizada. Que não pode entrar ninguém, que não pode dobrar o tapete no chão, porque tu tem que arrumar de novo.
que adianta ter uma casa abençoada que Deus está te dando se tu não pode receber visita? Não adianta de nada. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Temos que ter esse momento de comunhão. Muitas vezes, nos pequenos grupos aqui na igreja, no momento de oração, a gente vem aqui e clama para Deus por um serviço, por um emprego. Senhor, eu preciso trabalhar. Pai, enche minha empresa. Pai, eu quero trabalhar. Pai, eu preciso de um serviço. O irmão abençoado, a primeira coisa que o irmão faz, não vem na igreja porque está cheio de serviço. É isso que Deus quer para nós? É isso que Deus quer para a tua vida? Tem muitas pessoas que não são abençoadas e não foram abençoadas ainda por causa disso. Deus conhece o coração. E ainda outras pessoas que Deus ainda não uma chance. Tá, irmão, vai lá. Vou dar para ti essa chance. Vamos ver se tu não vai esquecer de mim. Primeiro dinheiro que entra no bolso, lá na carteira, tu se orgulha e tu acha que é o bom. Não precisa nem vir na igreja mais, porque hoje tu está com dinheiro, que está bacana, que tu pode trocar de carro. A hora que aperta o sapato de novo, aperta o calo, tu corre para a igreja. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Então, por favor, se tu é abençoado com Deus, é daí que tu tem que voltar para a igreja, mais ainda. Tu tem que voltar, tu tem que estar, tu tem que servir. Nós temos um momento aqui na igreja que não é nem para vir aqui adorar a Deus e louvar o Senhor. É para vir cortar grama, ou para vir podar árvore, ou é para vir puxar brita, ou é para vir pintar, puxar luz. Olha tudo isso aí que Deus está fazendo. Deus está fazendo através de pessoas que estão aqui. Então, até nesse momento de servir é legal, porque tu está aqui com o irmão, tu está lavando a igreja, tu está conversando com o irmão, e tu está edificando a vida dele, está edificando a tua vida, e esse momento de confraternização, vocês estão trocando uma ideia, e é melhor que um churrasco com uma pessoa do mundo. Porque tu está aqui limpando a igreja com pessoas top de Deus. O terceiro ponto, comprometa-se com a comunhão. Tenha prazer em ter comunhão com seus irmãos e se dedique para estar perto deles. Então, essa coragem da gente rejeitar, de repente, uma visita, ou rejeitar um Netflix, um filme, para estar na igreja, Deus vai te abençoar. Nós devemos ter essa atitude de busca, devemos ter essa atitude de entender o quanto importante é nós estarmos aqui, estarmos junto com os irmãos. E nós temos vários eventos da igreja. A nossa igreja é top demais. Tem um pessoal da mídia ali, não sei quantos, mas tem muita gente trabalhando. Hoje de tarde entrou um vídeo, uns stories, da semana, do resumo da semana. Pessoal, quando vocês chegarem em casa, entra na página da igreja. Acompanhe o que está acontecendo aqui. Segunda-feira tenho o que fazer, terça-feira tenho o que fazer. Terça-feira a gente está tendo imersão para os homens e para as mulheres. Empurra a tua esposa para cá. Traga ela, empurra ela para cá. Esposa, empurra teu marido para cá. Não é com convitezinho. Ai, tu podia ir, esquece. Pega o teu marido, ogro, e traga aqui. Traz ele à força, vem aqui, tu tem que escutar, tu tem que aprender. Empurra essa pessoa para cá. Daí a gente tem, às vezes, ai, tu não quer, estava pensando que seria legal. Para com isso. Tu quer mudança na tua vida e tu fica falando desse jeito. Tu, meu amor, vem cá, eu vou te levar num lugar especial hoje. Vem e joga aqui a gente dá um jeito nesse homem. Nós vamos cuidar dele. Viu? Então nós temos o que fazer. E é para os homens e para as mulheres. Uma das primeiras séries da igreja que eu pude participar era a série Família. Pensa num cara feliz quando o tema era como que a mulher deveria se portar no lar. Cara, para mim foi uma das melhores celebrações que eu tive. Meu Deus do céu, que maravilha. Eu vibrava. Eu nem olhava para minha esposa, né? Só ela entendeu, recebeu tudo. Só que chegou a minha vez também, né? No próximo domingo é o homem. E aí, homenzinho, olha como é que você tem que fazer. Cara, a igreja ensina isso. A igreja ensina o homem a se portar no lar, a mulher se portar no lar, ensina as crianças a se portar no lar. A igreja é isso. A igreja ensina tu lidar com tuas finanças. A igreja é isso. Olha quanto ensinamento a gente tem na Bíblia, a gente traz para cá. A igreja é isso. É a gente aprender. Várias vezes eu perguntava, nossa, até isso a gente aprende na igreja. No início eu perguntava, meu Deus, eu nunca pensei que isso ia aprender na igreja, e tu vai aprender na igreja.
A igreja ensina a andar conforme Jesus andou. Isso é magnífico, isso é muito importante. Para quem quer ser acompanhado com um discipulador, peça um discipulador. A Cátia tem agenda bem grande, fala com ela, ela vai marcando lá o nomezinho. Viu? Tenha um discipulador, tenha vontade de ter alguém te xaropeando ali, te falando o que é legal. Para mim é uma bênção, foi transformador. E é transformador. Mas é essa busca de estar junto com os irmãos. Então nós temos o que fazer. Na quarta-feira tem uma escola espetacular de libertação e cura. Eu já participei dessa escola. Se tu nunca fez, faz essa escola. A nossa igreja está ensinando, o nosso pastor está ensinando sobre isso. Temos os pequenos grupos na quinta-feira. O pequeno grupo é espetacular. É o momento que tu vai compartilhar a palavra. É o momento que tu vai receber na tua casa os irmãos, ou tu vai na casa de alguém. Mas é muito importante, se tu puder abrir a tua casa, abra a tua casa. Tem vários pequenos grupos que, para a glória de Deus, precisa multiplicar logo. Abra a tua casa. Deus abençoa essas pessoas que fazem isso. Abra a tua casa para receber pessoas. E não é um grupo de fofoca, é um grupo de aprendizado, é um grupo que tu vai aprender da palavra de Deus, é um grupo que irmãos vão orar pelos irmãos. É um grupo que vai ter comunhão, que vai ter janta, que vai ter comida. Mas é um grupo top demais, que tu vai andar com pessoas que tu pode confiar. Então a nossa igreja tem o que fazer. Nós temos os pequenos grupos. Não deixe de participar de um pequeno grupo. É muito importante. Se tu está começando agora na igreja, procura. Nós temos a central aqui, procura um pequeno grupo. Eles vão te indicar para te participar de um. Faça isso, é muito legal. E todos nós temos um hobby. Todos nós temos. Eu não estou dizendo para te deixar teu hobby de lado. Negativo. Negativo. Nós precisamos. Só que já no início da mudança é tu começar já a fazer com pessoas crentes de Deus. A tua convivência, tenta já mudar a tua convivência para pessoas de Deus. Vai andando com essas pessoas que possam te ensinar, que vão te ensinar. É legal jogar bola, mas o pós-bola é cervejada ou é oração? E aí? É adultério ou é oração? É filho chorando em casa ou é oração? É filho e filha com saudade do pai, porque o pai precisa ter um momento de lazer e abandona a família, ou é oração? Pode jogar bola. Nós temos o Avivo Esportes aqui, espetacular. Tem vôlei, tem futebol. Vai abrir até uma turma de sinuca também, que eu ouvi falar. O Gunnar até pode ser professor da sinuca, o homem é fera. Mas tem gente, tem o que fazer. Eu sei que tem uma turma aí que pesca. Eu recebi a foto hoje de manhã, um cara com 15 traíras numa foto. O Elimar é pescador. Então tem turma para todo mundo. Eu gosto de pescar. Procura os irmãos que gostam de pescar e vão pescar junto. Não precisa pescar daquela maneira do mundo. Que tu sai para pescar e é motivo de piada, né? Vou pescar e tu já sabe o que vai fazer. Para finalizar, eu quero compartilhar bem rápido uma coisa que, quando eu comecei numa empresa aqui da cidade, há muitos anos atrás, eu fui de uma das jantas e misericórdia. Janta de turno, janta de setor, janta da empresa. Eu fui naquela janta, eu que era desviado, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha do que eu estava vendo ali. Eu disse, meu Deus do céu, eu nunca quero isso para a minha vida. Eu não quero ser homens que nem esses que estão aqui para a minha família. Nunca eu quero ser. Então, a gente tem que se afastar dessas pessoas. A gente tem que andar com pessoas que vão te ensinar e vão te levar para Deus junto com elas. Então, essas pessoas têm que procurar. Nosso pastor já pregou uma vez, nós vamos para a nossa conclusão. No livro do pastor também, livro Salmo Nosso de Cada Dia, na página 84, no Salmo 84, fala que nós somos como brasa. É uma ilustração bem usada. Mas uma brasa que tu tira do fogo, ela vai se apagar. Isso aí todo mundo sabe. Pois é, e todo mundo vive? Todo mundo sabe. E todo mundo vive? Todo mundo sabe, todo mundo vive. Afasta uma brasa
do fogo para ver o que vai acontecer. Olha a importância da igreja. Sim, tu tem que estar na igreja. Sim, tu tem que estar no pequeno grupo. Sim, tu tem que andar com pessoas de Deus para tu se alimentar delas também. E elas te ensinarem o que é o certo e o que é o errado. Eu gostaria de finalizar, eu gostaria que todos ficassem de pé.